Então a manipulação por meio da oratória, ela vai acontecer dessa forma. E aí se faz uso de diversas técnicas. Por exemplo, existem 3 patamares ou 3 estágios dentro do processo de manipulação, que é a etapa do ethos, a etapa do pathos e a etapa do logos. Do ethos a gente tirou a palavra ética. Diz respeito nesse momento aqui para a persuasão àquela postura de credibilidade que tu tens em relação ao que tu fala, por exemplo, né? Então, se você tem formação acadêmica, tem experiência no que você fala, você tem credibilidade. Isso ajuda a persuadir uma pessoa? Ajuda. Se você é conhecido pela sua formação ou pela sua expertise em determinado assunto, essa é a primeira e, na minha opinião, uma das mais importantes etapas do processo de persuasão de uma pessoa. O pathos, o que é? Nada mais é do que o apelo emocional. Então, quando alguém quer convencer outra pessoa, não adianta só ter credibilidade, não adianta só ter conhecimento técnico sobre aquilo para o qual a pessoa está querendo persuadir. Ela precisa estabelecer uma conexão emocional com o interlocutor. E agora vem o logos. O logos é a argumentação racional. Não adianta eu ter credibilidade, não adianta eu estabelecer esse contato emocional com a pessoa se eu não trouxer argumentos racionais, razoáveis. Então eu tenho que trazer o máximo de dados que eu conseguir para que eu consiga convencer essa pessoa. A melhor forma de manipular uma pessoa é controlar as emoções dela. Melhor forma. Você quer manipular uma pessoa? Tenha conhecimento das emoções que visitam ela no momento em que você está falando com ela. Se ela sente medo de você, você vai por esse viés do medo e você vai conseguir manipular ela. Seria o inimigo, então, da manipulação o conhecimento? Já que, vamos lá, a gente está no Brasil e uma grande parte não é alfabetizada, não tem um conhecimento tão grande quanto outra parcela da população. Então essas pessoas são muito mais suscetíveis à manipulação. A melhor maneira de manipular uma pessoa e o melhor público para isso é o público que tem menos conhecimento, que tem menos acesso ao conhecimento. É por isso que governos muito totalitários, governos muito ditatoriais, eles são contra, muitas vezes, alguns tipos de acesso a conhecimento. Mas como é que é uma pessoa que é muito tímida, muito envergonhada, o corpo sempre retraído assim, ela pode sair dessa timidez corporal para ser um pouco mais expansiva sem parecer estranho? O que eu faço se eu sou muito tímido? Que exercícios que eu posso fazer para melhorar essa timidez e me tornar uma pessoa mais comunicativa? Eu tenho 3 exercícios ótimos que eu gosto de fazer. Primeiro deles... Como é que eu faço assim, querendo manipular as pessoas agora? Como é que eu faço a pessoa aceitar a minha ideia, fazer com que ela aceite, fazer com que ela pegue aquilo ali como a verdade absoluta pra ela? Eu já vi em alguns vídeos, enquanto eu tô falando, tem que fazer assim, ó, 5 vezes, pra ela concordar e falar, é pra verdade, ela concordar e falar que sim. É verdade essa parada? Quais são as melhores formas da gente melhorar a nossa oratória e a nossa comunicação? Que tu diria, esses daqui são os pontos os pontos principais. Primeira coisa que pega 90, eu não vou falar em porcentagem aqui, mas pega muita gente, é o... Renan Espíndola é especialista em comunicação e oratória, graduado em filosofia. Com mais de uma década de experiência, ele ajuda advogados, empresários e profissionais de diversas áreas a dominar a arte de se comunicar com clareza, impacto e persuasão. No episódio de hoje, vamos explorar como uma boa oratória pode influenciar, persuadir e até mesmo manipular qualquer pessoa. E mais importante, como identificar quando alguém está tentando nos manipular. Como é que eu percebo se alguém está querendo me manipular? Tem pessoas que você não vai perceber de fato porque são... Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Renan, como é que a gente pode manipular as pessoas através da oratória? A oratória, ela, se a gente for fazer uma análise histórica da oratória, a gente poderia
voltar lá atrás, no período pré-socrático, na história da filosofia, por exemplo, em que a gente tem a figura dos sofistas. Os sofistas eram aquele grupo responsável por ensinar para os jovens gregos daquela época a arte da retórica. O que é a retórica? É a arte de convencer as pessoas por meio da argumentação. Os sofistas, eles foram muito criticados, principalmente pelo Sócrates, que veio depois deles e é, de certo modo, contemporâneo dos sofistas, mas eles foram muito criticados por quê? Porque os sofistas não tinham o compromisso com a verdade. Então, valia tudo para que se chegasse até o objetivo final, que era o convencimento das pessoas. A retórica, no começo, nesse início, ela foi muito criticada e ela foi muito associada a um aspecto negativo, ao aspecto da manipulação mesmo. Então, a oratória, ela foi usada, a retórica, a oratória, depois surge, esse termo oratória, ele surge um pouco depois, né? Primeiro nós temos mais essa ideia da retórica. Ela é usada para manipular as pessoas quando não se tem essa preocupação ética, essa preocupação de buscar o benefício de ambos os lados, do emissor e do receptor da mensagem. E aí a gente pode caminhar um pouco mais, historicamente falando, para o conceito de persuasão, e aí a persuasão ela traz uma carga mais positiva, enquanto a manipulação, por meio da oratória, ela tem um aspecto antiético, negativo, ela não visa o benefício de todos os agentes da comunicação, de todas as pessoas que estão envolvidas no processo de comunicação. A persuasão, ela é uma técnica ética que busca o quê? Influenciar positivamente alguém, buscando convencer essa pessoa, só que pensando também nos benefícios para essa pessoa, não só nos benefícios próprios. Um exemplo bem comum de persuasão é quando a gente quer, por meio de ideias racionais, com razoabilidade, convencer alguém de alguma teoria ou de alguma informação. Os cientistas usam muito isso para comprovar as suas teorias. Um exemplo de manipulação, o que alguns políticos acabam fazendo, adotando como estratégia para convencer um certo público e assim ter o benefício, né, da eleição, enfim, o benefício do êxito na sua candidatura. Então, a manipulação e a persuasão, eu entendo que elas estão em polos separados, quase que opostos, né? Uhum. Mas existe alguma forma de, através da oratória, tu manipular até mesmo o conhecimento da outra pessoa? Por exemplo, a pessoa ela acha que sabe daquilo, mas tu vem através da sua própria comunicação, né? Vamos lá, comunicação em geral. Fazer com que ela mude de opinião somente através da tua comunicação, da tua oratória, ao invés de apresentar fatos, como os sofistas às vezes poderiam ter feito? Existe essa possibilidade, Ângelo, porque a gente vê acontecer. Essa possibilidade de você manipular o conhecimento das pessoas, manipular a opinião das pessoas. O Habermas, que é o filósofo que eu fiz o meu TCC, e é um pensador que eu admiro muito, ele é um filósofo alemão contemporâneo, vivo ainda hoje, ele trazia muito essa ideia, e traz muito essa ideia no pensamento dele, de que a manipulação da opinião pública, ela sempre vai ser negativa, porque ela visa justamente o benefício egoísta do agente que está comunicando, do emissor, daquela pessoa que está comunicando. Então, quando eu quero te manipular, por exemplo, em relação a alguma ideia que eu tenho e que eu gostaria que você tivesse também, eu não penso em uma questão, numa relação ética entre eu e você. Eu penso que você precisa, sob qualquer pena, estar pensando como eu penso. Então, a manipulação por meio da oratória, ela vai acontecer dessa forma. E aí se faz uso de diversas técnicas. Pode ser feito uso de diversas técnicas. Por exemplo, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a forma como a gente fala, a entonação da nossa voz, as pausas que a gente dá entre as palavras, a forma como a gente fixa uma palavra quando vai conversar, a emoção que a gente adota quando vai falar, tudo isso vai criar um contexto para que eu consiga exercer sobre você uma manipulação.
Isso na linguagem verbal. Agora também a linguagem não verbal ela é muito importante. Eu posso te manipular através do meu corpo, através das expressões faciais, da forma como eu gesticulo, da maneira como eu me coloco em uma conversa, porque se a pessoa ela se projeta muito com o corpo mesmo, a gente está falando de corpo aqui, se ela se projeta muito em relação a outra pessoa, a tendência é que ela se sobressaia. Então, existem diversos mecanismos, diversos elementos que a gente pode usar para nossa comunicação, tanto para o bem quanto para o mal, isso precisa ser frisado, mas que pode manipular sim as pessoas. Existem 3 patamares ou 3 estágios dentro do processo de manipulação, que eu prefiro dizer dentro do processo persuasivo, porque a gente pode usar em benefício da persuasão, esses 3 agentes, essas 3 etapas, que é a etapa do ethos, a etapa do pathos e a etapa do logos. 3 palavrinhas gregas que são bem fáceis de entender. Ethos, do ethos a gente tirou a palavra ética. Então, ethos vem de ética e diz respeito nesse momento aqui para a persuasão àquela postura de credibilidade que tu tens em relação ao que tu fala, por exemplo, né? Então, se você tem formação acadêmica, tem experiência no que você fala, você tem credibilidade. E essa credibilidade vai aumentando conforme os anos vão passando, você vai trabalhando, adquirindo experiência. Então, é esse caráter de credibilidade realmente que você tem. Isso ajuda a persuadir uma pessoa? Ajuda muito. Se você é conhecido pela sua formação ou pela sua expertise em determinado assunto, essa é a primeira e, na minha opinião, uma das mais importantes etapas do processo de persuasão de uma pessoa. O segundo estágio, na minha opinião, um dos grandes responsáveis pela maior parte do processo persuasivo ou da maior parcela de pessoas persuadidas, porque hoje a gente está muito suscetível, muito sensível a essa etapa, é o pathos. O pathos o que é? Nada mais é do que o apelo emocional. Então, quando alguém quer convencer outra pessoa, não adianta só ter credibilidade, não adianta só ter conhecimento técnico sobre aquilo para o qual a pessoa está querendo persuadir. Ela precisa estabelecer uma conexão emocional com o interlocutor. E aí aqui eu abro um parêntese bem rápido só para a gente entender que para o processo de persuasão acontecer, a gente tem que entender o que acontece no processo de comunicação. Na faculdade de jornalismo a gente se pergunta, uma das primeiras perguntas que a gente se faz, né? O que eu preciso para ter comunicação? Eu preciso de uma informação. Não necessariamente. A informação é uma coisa. Comunicação é o que eu faço, como eu trabalho essa informação. Então, para que o processo de comunicação aconteça, preciso de um receptor, alguém que transmite uma mensagem. Eu preciso, aliás, de um emissor, alguém que transmite a mensagem, de um receptor, quem recebe essa mensagem, da própria mensagem, por óbvio, e eu preciso de um canal de comunicação, que pode ser uma conversa, que pode ser um podcast, como nós estamos agora, uma entrevista em vídeo, enfim, um jornal impresso, um portal de notícias, tudo isso são canais de comunicação. E aí, dentro daquele processo que eu disse do apelo emocional, na etapa do ethos ali, para a gente convencer uma pessoa, eu preciso estabelecer uma conexão com essa pessoa. Só que, tem um porém aqui, se eu não consigo eliminar alguns ruídos dentro desse processo de comunicação, eu me atrapalho no momento de criar uma conexão com essa pessoa. O que pode ser ruído e nos atrapalhar nesse processo? O ruído, por exemplo, de uma fala mal feita, ou das palavras empregadas de forma errada, ou a pessoa que se sente muito nervosa quando vai conversar, e aí você raramente vai se convencer de algo vindo de alguém que está gaguejando demais, que está muito nervoso, que está tremendo, que não está passando confiança naquilo que está dizendo. Uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, a pessoa às vezes fala muito baixinho, fala assim para dentro, fala muito... Eu digo assim, você não vai convencer ninguém se você falar para dentro, muito baixinho. Porque o que passa? Qual é a imagem que passa quando a gente vê uma pessoa falando muito baixinho? Ela não está
com clareza daquilo que ela está dizendo. Ela está com medo de expor aquilo que ela está falando, porque ela está falando baixinho. Tipo assim, tomara que ninguém ouça. Então, o próprio volume da nossa fala pode ser um elemento para nos ajudar ou para nos atrapalhar nesse processo de persuasão. E aí, só para fechar ali os 3 estágios do processo de persuasão, a gente já falou do ethos, do pathos, e agora vem o logos. O logos é a argumentação racional. Não adianta eu ter credibilidade, não adianta eu estabelecer esse contato emocional com a pessoa se eu não trouxer argumentos racionais, razoáveis. Então, eu tenho que trazer o máximo de dados que eu conseguir para que eu consiga convencer essa pessoa. É muito importante, a etapa do logos é fundamental. É por isso que hoje em dia, muita gente acaba tendo dificuldade de se comunicar porque acaba trancando, ficando preso nessas 2 primeiras etapas. Beleza, a pessoa tem conhecimento, ela tem formação, ela tem credibilidade, venceu o estágio do ethos. Ela conseguiu estabelecer uma conexão com o interlocutor dela. Ela conseguiu criar uma conexão emocional. Ok, venceu o pathos, mas não vence o logos, não traz argumentos que sejam de fato plausíveis, que sejam razoáveis, sabe? Então não adianta, você precisa se preparar. Eu sempre digo para quando eu vou fazer meus treinamentos ou para os meus clientes quando eu vou gravar com eles, que se você não se preparar, se você não souber o que você vai dizer, você vai chegar no momento, vai dizer o que você não precisava dizer e não vai dizer o que deveria dizer. Então isso é muito sério. A etapa do logos, ela é fundamental, né? Dentro dessa engrenagem. Cara, tu foi falando e por exemplo, do ethos, né, que a gente fala ali sobre a ética e a questão me chamou muito a atenção porque na maioria das vezes quando uma pessoa mais velha, ela cai numa fake news no WhatsApp, normalmente é através daquelas pessoas que vestem um jaleco. E a pessoa fala, pronto, é ele. Ele trabalha, ele é um médico. Ele é um médico. Meu pai fala assim, pô, mas ele é médico. Ele tava com o estetoscópio, que se fala, né? Sim. Então ele é médico, ele sabe o que ele tá falando. E aí tu fala também do pathos, que a parte do emocional faz muito uma ligação com os políticos, né? Que eles mexem com isso. A gente conhece um político muito famoso que ele fala, a gente vai dar comida aos pobres, fala muito sobre os pobres. Então ele coloca a emoção lá em cima. Mas aí ele falta no logos, ou a maioria dos políticos faltam no logos. Essa é a minha percepção. Eu tenho avaliado muito a postura de 2 dos candidatos que ficaram mais... dos personagens políticos que ficaram mais conhecidos hoje no Brasil por causa da polarização que houve, política mesmo, né? Que é o Lula, que é o atual presidente, e o Bolsonaro, que é o ex-presidente. Uma coisa que a gente pode observar de comum, de parecido nos 2 personagens, nessas 2 figuras, que é muito semelhante, e aí eu não puxo nem vantagem nem desvantagem para nenhum dos lados, eu só trago o dado para a gente avaliar propriamente, é a capacidade deles de avançarem nessa etapa do pathos, que é o apelo emocional. Então, sempre pode observar todos os discursos de ambos os presidentes, o atual e o ex, eles sempre apelam para o emocional nos discursos. Então, eles elevam o tom da voz, eles falam com rigor, com força, com quem diz assim, eu tô fazendo você perceber que isso aqui tá vindo de dentro de mim. Não é algo que eu tô dizendo da boca para fora, é algo que eu sinto, é algo que tá nas minhas entranhas. Então, eles falam com muito vigor. E o corpo deles... ele vai trabalhando a serviço desse discurso, de modo que quem vê essa performance, e eu sempre defendo que comunicação, que oratória é performance, é por isso que no meu treinamento tem duas partes do treinamento, que é performance da comunicação verbal e performance da comunicação não verbal. Aí as pessoas até brincam, bom, mas a gente vai aprender a fazer teatro então? Não é que é um teatro, mas é uma performance, né? Você precisa usar alguns elementos para que você tenha o resultado esperado. E essas 2 personagens trazem muito forte isso, né? Esse apelo emocional, a força nas palavras, quais palavras eles usam. Então, eles sabem muito bem, eles conhecem muito bem o público deles e eles sabem o que esse público quer ouvir. O público do Lula quer ouvir aquilo que ele diz. O público do Bolsonaro quer ouvir aquilo que ele diz. A partir do momento em que eles passarem a dizer coisas diferentes... ou indo na contramão daquilo que eles sempre defenderam, eles não vão mais
conquistar, não vão mais angariar o apoio da opinião pública daqueles que votam neles. Então, a gente trouxe aqui o exemplo de políticos, mas a gente pode citar outros exemplos, né, de pessoas, de influenciadores, por exemplo, que são muito hábeis nessa tarefa de persuadir, que a gente se olha para ele e se comove. Então isso é muito forte. A gente precisa se dar conta, porque muitas vezes a gente é persuadido, a gente é até manipulado sem se dar conta. A gente vai se dar conta quando a gente começa a estudar um pouquinho e olhar para essas questões todas, e a gente vê que no final da história tá todo mundo a serviço de defender alguma ideia, né? Tá todo mundo querendo que você acredite em alguma coisa. Então é muito forte isso. Eu queria voltar para os políticos, pode ser? Pode ser. Rapidinho, coisa básica. Ó, eles passam ali pelo ethos, né? E pelo pathos. Uhum. O ethos da parte ética, o pathos da parte emocional. E aí a maioria, um pouco assim, né? Mas vou falar a maioria. A maioria das vezes eles não chegam ali no logos, que é a argumentação. Sim. E, claro, são muito bem argumentativos, né? Os caras manjam demais. Só que às vezes quando eles não encontram essa questão da argumentação, o que eu vejo é eles tratam com medo. Uhum. O medo dentro da oratória, da própria comunicação, eu acredito que seja uma das maiores massas de manipulação que existe. Com certeza. Por exemplo, de um lado é o medo do fascismo, do outro é o medo do comunismo. Isso. Então, eu acredito que chega um momento onde que as pessoas não conseguem lidar com as suas próprias comunicações, né? Com a sua própria comunicação através do ethos, pathos, e foge um pouco do argumentativo, que eles trazem esse medo à tona. É interessante, então, que quando a gente quer manipular, seja ele de um jeito bom ou ruim, a gente trazer o medo da pessoa, sempre trazer a parte sentimental da outra pessoa, seria isso? A melhor forma de manipular uma pessoa é controlar as emoções dela. Melhor forma. Você quer manipular uma pessoa? Tenha conhecimento das emoções que visitam ela no momento em que você está falando com ela. Se ela sente medo de você, você vai por esse viés do medo e você vai conseguir manipular ela. Se ela sente receio, insegurança, se ela fica nervosa, se ela se sente ansiosa, ou se ela se sente feliz, se sente alegre, você vai conseguir o que você quer se você conseguir manipular as emoções dessa pessoa. E é isso que os políticos fazem de maneira com bastante sucesso, com bastante êxito, né? Por quê? Porque todos pregam o medo a algum mal, né? Como você falou, ou é o medo do fascismo, ou é o medo do comunismo, enfim, sempre tem um medo por trás da manipulação, porque ninguém quer ficar refém daquele vilão que se usa ali naquele momento, né, para manipular a pessoa. Então, eu tenho muito medo, por exemplo, de não ter como me sustentar, de não ter uma economia boa para que eu consiga ter o meu emprego, pagar minhas contas. Eu tenho muito medo disso. Se vier um presidente, ou um candidato a presidente, ou um candidato a prefeito, e me disser, olha, se você votar no fulano de tal, ele vai acabar com o emprego na cidade, ele vai acabar com a economia, você vai ter que catar latinha aí para sobreviver, porque vai ser horrível. A gente vai sentir muito medo e a tendência é que a gente comece não digo que nós vamos já, de momento, aceitar o que ele disse e votar nele, mas que a gente vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha, com um pezinho atrás e vamos pensar no que ele falou, a gente vai. Por quê? Porque é o viés do medo. O viés do medo é sempre exitoso para quem quer manipular, né? Por isso que eu disse que a manipulação ela tem essa carga negativa. E a persuasão, ela vai num campo mais positivo, né? Porque a persuasão, ela está muito preocupada também com o interesse do outro. Enquanto que a manipulação, ela não se preocupa com o interesse do outro, ela está preocupada com o próprio interesse. O manipulador, ele está preocupado com o próprio interesse. Eu não estou preocupado, quando quero te manipular, se você vai se sentir mal, ou se você vai ter prejuízos por isso, ou se por causa dessa manipulação você vai se tornar uma pessoa ansiosa, vai desenvolver uma doença psíquica. Eu estou preocupado apenas em que você acredite fielmente no que eu tenho a dizer e que você vire meio que um seguidor fiel das minhas ideias, né? Cara, perfeito isso. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Eu acho que faz sentido, que é a questão
Seria o inimigo, então, da manipulação o conhecimento? Já que, vamos lá, a gente está no Brasil e uma grande parte não é alfabetizada, né? Uhum. Não tem um conhecimento tão grande quanto outra parcela da população. Então, essas pessoas são muito mais suscetíveis à manipulação. Uhum. Seria isso? O próprio Habermas, vou citar ele algumas vezes aqui, peço licença para Perfeito. isso. O Habermas, ele diz que a melhor maneira de manipular uma pessoa e o melhor público para isso é o público que tem menos conhecimento, que tem menos acesso ao conhecimento. É por isso que governos muito totalitários, governos muito ditatoriais, eles são contra, muitas vezes, alguns tipos de acesso a conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento, ele arma, de certo modo, entre aspas, a pessoa. Ele arma o cidadão. Ele é uma munição contra a ignorância. E o conhecimento, ele te permite discordar. A pessoa que não tem conhecimento, a pessoa que não teve acesso à informação, quando ela ouve você dizer, por exemplo, que se você beber essa água agora, você vai morrer, por via das dúvidas, ela não vai beber. Por quê? Porque ela não teve acesso à informação se essa água é boa ou não, se isso é verdade ou não. Então, eu peguei um exemplo bizarro aqui, mas só para você entender isso. O acesso ao conhecimento, ele te permite discordar. Porque quando você conhece, você vai dizer, não é bem assim. Eu vi essa água sendo posta aqui, eu vi de onde ela veio e eu sei que ela é boa para a saúde e não vai me fazer mal, então eu posso sim beber. Agora, a pessoa que não teve acesso, ela vai dizer, então tá, então eu não vou beber. Porque se você disse, então tá dito. Então, o conhecimento, ele com certeza, tem total razão, ele é uma arma poderosa contra o processo manipulativo. Sim. Pô, e já que a gente tá falando sobre conhecimento, tu chegou a falar sobre duas formas de comunicação, né? A verbal e a não verbal. Eu acredito que as duas devam andar lado a lado, porque assim, nós humanos, a gente é muito bom em descobrir se a pessoa tá mentindo ou não. Uhum. Assim, não por sua totalidade, né? Sim. Às vezes a gente vai ser enganado, sim. Mas a gente é muito esperto, porque a gente precisou disso para sobreviver antigamente, né? Uhum. Saber se aquela pessoa tá mentindo, através do comportamento e tudo mais. Então, vamos lá. Eu sou um cara que... Eu particularmente, não sou uma pessoa que é muito expansiva. Tá. Eu aprendi a ser. Uhum. Por exemplo, eu tô assim, todo expansivo agora na cadeira porque eu quero. Porque eu sei que isso vai me mostrar que, eu tô interessado no assunto, tô tranquilo, tô aberto à comunicação. Se eu ficar assim fechadinho e tudo mais, eu não vou estar tão aberto. Eu sei que isso comunica dessa forma. Mas às vezes eu descanso assim. Sabe? Essa é a parte ruim. Mas enfim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer... O problema é que às vezes a gente não se dá conta da comunicação não verbal, né? Exatamente. A gente não se dá conta. Aí depois eu percebo, eu tô de braço cruzado, a pessoa vai pensar que eu não tô afim de conversar. Mas o porquê que eu digo isso? Se a pessoa tem uma comunicação muito boa verbal, só que ela não comunica o não verbal, né? Que são a forma como tu controla o seu próprio corpo no momento que tu tá falando, tua mão se movimenta, mas ela precisa fazer sentido também, né? Sim. Então, se a pessoa não comunica dessa forma, do não verbal, ela perde totalmente a credibilidade, justamente porque a outra pessoa sabe que ela tá mentindo. Aquele cara tá todo expansivo assim, ele tá tentando se fazer, ele não é assim. Porque dá de perceber, não dá? Dá. Na década de 70, um professor, um pesquisador chamado Albert Mehrabian, ele lançou uma pesquisa que depois ficou até um pouco polêmica, teve muito questionamento em relação... Porque ele pegou uma amostragem muito pequena de pessoas para fazer a pesquisa dele, e aí o pessoal caiu em cima dizendo, mas isso aí não vale porque tu não consegue ter uma visão do todo e tal. Mas a pesquisa dele, polêmica, ela ainda assim nos ajuda a entender um aspecto muito importante da relação entre a comunicação verbal e a comunicação não verbal. A pesquisa dele é uma pesquisa que diz o seguinte, que num processo de entendimento da mensagem pelo nosso receptor, né, a pessoa que recebe a nossa mensagem, se houver alguma discordância, se houver alguma desconexão entre o que a gente está comunicando verbalmente, ou seja, entre o que eu estou dizendo com as palavras e o que eu estou expressando, comunicando com o meu corpo, se houver uma desconexão entre essas duas coisas, o meu interlocutor, a pessoa que está me ouvindo, me assistindo, me acompanhando, ela vai pesar mais para ela o aspecto da comunicação não verbal. E aí o professor Albert Mehrabian falou de um percentual para isso. Ele dizia que
do todo da nossa comunicação, 55% da comunicação é feita, do processo de compreensão da comunicação se dá pela comunicação não verbal. Pelas nossas expressões faciais, pelo corpo, pelos gestos que a gente faz, pela forma como a gente posiciona o nosso tronco, o nosso corpo como um todo, 55%. 38% da compreensão da mensagem é graças à entonação da nossa voz. Olha Então, só. o tom de voz, o volume da nossa fala, as pausas que a gente faz entre as palavras, o ritmo da nossa fala. Se eu falar muito rápido, eu vou passar uma mensagem. Se eu falar muito devagar, eu também vou transmitir uma mensagem. E se eu falar num ritmo considerado neutro, eu também vou transmitir uma mensagem. Então, 38%. E olha só o número que daí muita gente achou até um pouco exagerado. Ele dizia que só 7% era propriamente a fala, a voz, as palavras, aquilo que nós estávamos falando, que ia representar dentro do processo de entendimento da comunicação. Então, esse número 55, 38, 7, ele nos permite entender que o nosso corpo, dentro de uma situação em que haja uma desconexão entre o que eu estou dizendo com as palavras e o que eu estou falando com o meu corpo, o nosso corpo fala mais. E aí é muito fácil a gente entender isso, e eu sou obrigado a concordar com o professor Albert Mehrabian, porque você vai concordar comigo que quando uma pessoa está dizendo uma coisa muito legal, muito alegre, muito animada, é algo positivo, mas a pessoa está falando assim com a cara fechada, no que você presta mais atenção? Não, o jeito que ela tá No ali, jeito né? que ela tá, né? Então, se eu tô falando sobre uma coisa muito bacana, no meu treinamento eu trago um exemplo que é a pessoa quer gravar um vídeo falando sobre os benefícios de uma caminhada ao ar livre para a saúde mental. Pô, um exemplo maravilhoso, alegre, uma coisa, um tema pra cima. Mas daí a pessoa começa a gravar o vídeo assim, ó. Oi, pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre os benefícios da caminhada ao ar livre para a saúde mental. A primeira coisa que a gente vai se perguntar é: alguém avisa esse cidadão aí que a caminhada não tá dando certo para ele, né? Por quê? Porque tem uma desconexão ali entre o que ele tá dizendo, entre o clima da mensagem que ele tá pronunciando e o clima da linguagem corporal, não verbal, dos gestos, das expressões faciais que ele tá transmitindo naquele momento. Então, a gente tem que cuidar muito disso, porque o nosso corpo, ele tá o tempo inteiro falando, mesmo quando a gente não fala uma palavra. Ah, eu tô ferrado, cara. Porque assim, ó, o Maicon sabe, ele tá aqui do meu lado. A pessoa tá conversando comigo, eu tô assim, ó. Mesmo que eu esteja empolgado, achando muito... Empolgadíssimo. mesmo que tô achando muito massa o que tu tá falando, mas às vezes eu tô assim, ó. Não, mas olhando assim, pra ti. Ângelo, a gente tem que tomar cuidado também pra não ficar caricato, né? É. Porque de repente a pessoa veste um personagem que não é ela em função disso. Então, eu acredito que o equilíbrio aqui, ele conta muito, né? Enquanto você tá me ouvindo, por exemplo, agora, é absolutamente normal que você esteja exatamente como você está. Você está atento, prestando atenção, e isso é ótimo. Agora, claro que seria muito estranho se eu estivesse conversando com você, nós estamos de frente um para o outro nesse momento, e enquanto eu converso com você, você estivesse assim. Por quê? Porque aí sim eu ia ficar pensando, eu acho que ele não tá muito interessado no que eu tô falando. Então, eu acho que esse gesto, né, que você fala de ficar mais paradão, ele é próprio do teu jeito de ser e ele não deve ser dispensado. Muita gente acaba ficando caricato porque quer vestir um personagem que não é. E isso dura pouco tempo, porque ninguém consegue sustentar muito tempo aquele personagem, né? Sim, mas assim, ó, eu juro pra ti, eu quero me tornar uma pessoa que é um pouco mais expansiva. Uhum. Eu vou te dizer que hoje em dia eu sou muito mais expansivo do que eu era antigamente. Porque eu treinei. Uhum. E eu fiquei caricato por algum tempo, muito provavelmente. E eu acredito que a gente deva ser caricato em certo momento, sim. Porque Sim, assim, ó, sim. se eu não vou treinar pra ser essa tal pessoa, eu nunca vou chegar lá. Então, Não, em algum momento, tu vai ficar naquele ar de, nossa, que coisa estranha que eu tô fazendo. Depois aí tu vai ser estranho pros outros, porque tu vai estar muito caricato. Mas depois de treinar tanto, tu vai chegar num momento que vai ser parecer natural. mais natural. Mas assim, ó, como é que tu pode ensinar uma pessoa que é muito retraída, assim como eu já fui, muito tímido, não era expansivo? Não que a gente é necessário ser expansivo. Vamos lá, né? Todo mundo tem a liberdade de ser quem quiser. Sim, sim. E se a pessoa nota
você de alguma forma é dela, Uhum. né? Isso tem muito mais a ver sobre ela do que a ti, né? Aham. Mas como é que é uma pessoa que é muito tímida, muito envergonhada, o corpo sempre retraído Uhum. assim, ela pode, querendo, né? Claro que ela Uhum. precisa querer, ela pode sair dessa timidez corporal para ser um pouco mais expansiva sem parecer estranho. Ângelo, tem um exemplo que eu gosto de trazer, que é de um jornalista muito conhecido por nós todos aqui no Brasil, e eu gosto muito dele, admiro ele, que é o Tadeu Schmidt. Tá, eu gosto dele. O Tadeu Schmidt, que trabalhou no Fantástico muito tempo, agora trabalha no BBB, e ele deu uma entrevista esses tempos, e ele falou que ele é extremamente tímido. E quando você vê o Tadeu na televisão, o Tadeu Schmidt, jornalista, comunicador, apresentador, você diz que ele é tímido? Você não diz que ele é tímido. Por quê? Porque ali ele está fazendo uso de técnicas, das técnicas que ele domina, que provavelmente ele treinou muito, como você já fez. Ele treinou bastante para que ele chegasse naquele momento ali. Então, é perfeitamente possível que uma pessoa tímida seja um ótimo orador, um ótimo comunicador, porque isso não existe uma relação entre você ser tímido e você não dar certo para a comunicação. Pelo contrário, muitas vezes pessoas mais tímidas, mais quietinhas, elas são mais focadas e acabam se dedicando mais, porque elas sabem que elas precisam dar mais dedicação para aquilo ali, e por se dedicarem mais, crescem mais. Às vezes a pessoa que é muito expansiva, ela está muito confiante de si, e essa confiança exagerada acaba tirando a naturalidade dela. Mas assim, vamos lá, respondendo sua pergunta de maneira objetiva. O que eu faço se eu sou muito tímido? Que exercícios que eu posso fazer para melhorar essa timidez e me tornar uma pessoa mais comunicativa? Eu tenho 3 exercícios ótimos que eu gosto de fazer. De vez em quando eu mesmo faço lá em casa para testar e para melhorar. A gente nunca está pronto e pode viver 200 anos que a gente nunca vai estar pronto, né? Então eu faço direto. Primeiro deles, comunicar-se na frente do espelho. Pega um discurso qualquer, pega qualquer tema que você goste de falar e vai para frente do espelho que nem um doido e fica falando na frente do espelho. E aí eu te sugiro que junto com este exercício do espelho, você grave um vídeo fazendo essa performance na frente do espelho. E depois você pega esse vídeo e você se observa. Mas você se observa como se você fosse um professor exigente. Você começa a perceber se a tua fala não está muito baixa, se a tua fala não está muito rápida, se ela não está muito lenta também, porque a lentidão exagerada também atrapalha. Perceba quantas vezes você repete alguns vícios de linguagem que nos atrapalham muito, né? É muito agoniante ouvir uma pessoa que ela começa a conversar contigo e ela começa assim. Então, Ângelo, eu sempre gosto, né, de falar que... eu acho, né, que... isso aqui cansa a gente com 30 segundos, chega né? a dar uma agonia isso aí, cara. É muito louco. cansativo. E você imagine que tem gente professor, que dá aula dessa forma, palestrante, que acaba indo falar sobre algum tema para alguém, caiu lá no ambiente em que precisava falar, proferir uma palestra, e faz dessa forma. Então você imagina ouvir uma pessoa 1 hora falando desse jeito. É muito cansativo. Então presta atenção se você não tem esses vícios. E é muito como eu, por exemplo. Eu morei muitos anos no Rio Grande do Sul e eu tenho muito o vício do né. E alguns eu já me ouvi durante essa entrevista aqui e eu sei que eu falei alguns né aqui. Talvez, podem me julgar, mas acho que não atrapalhou tanto a comunicação. Mas eu sei que eu tenho e tenho que me policiar. E eu estou o tempo inteiro falando e me policiando para que o né não saia. Mas eu sei que eu tenho esse vício, por quê? Porque eu já fui para frente do espelho, já gravei muito vídeo e já me observei. Então a observação ela é fundamental. Se você quer melhorar a sua timidez, quer melhorar a forma como você fala, você precisa se observar. O conhecimento da técnica ele é fundamental, você precisa ter o conhecimento, mas se você conhecer a técnica e não praticá-la,
não vai adiantar de nada. Então, você precisa ter essa prática. Eu falei 2 exercícios, que é o na frente do espelho, gravar. E aí, o outro exercício é a leitura em voz alta para alguém. Você vai pegar um livro e vai ler para alguém em voz alta esse livro, ou uma parte do livro. Obviamente, não vai ler o livro inteiro. Você vai ler e vai pedir para a pessoa observar. Se você está lendo bem, se você está lendo as palavras terminando todas as sílabas da palavra, porque às vezes a gente, na pressa, o nosso cérebro meio que nos trai. Então, ele come algumas palavrinhas e a gente vai falando a palavra pela metade. Então, tomar cuidado, ver se você está pronunciando cada palavra como ela tem que ser pronunciada. Se você está pronunciando os R's corretamente, se você está pronunciando os S's corretamente, os F's, os P's. E aí, aqueles exercícios bem conhecidos de trava-línguas podem ajudar nesse sentido. Você vai fazer a leitura em voz alta, beleza? Fez a leitura, pede a opinião da pessoa para ver o que a pessoa acha da tua leitura. E pratica trava-línguas. Exemplo de trava-línguas. Para o R, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha raivosa roeu o resto. Repete umas 3 vezes. O trr, para trabalhar o som da língua tremendo no céu da boca. O trr. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. É bom. Ajuda a praticar esse Legal. som do R. O F, que tem muita gente que se perde ali no som do F. Fiz um fundo fidalgo, fundo fiz. Fiz um fundo fidalgo, fundo fiz. Fiz um fundo fidalgo, fundo fiz. O F é uma consoante chatinha de pronunciar, porque você tem que fazer uma pressão sobre os lábios, dentro da boca, para fora, em direção aos lábios, e essa pressãozinha ela é desconfortável. Se a gente for né? O Fiz. F. Nunca tinha notado. Então a gente precisa praticar. São coisas que quem é que nos disse isso em algum momento da nossa vida? Na escola, quem é que ensinou? Não aprendemos. Na faculdade, alguém ensina? Não. Então, a vida vai nos cobrando isso e muitas vezes a gente se pega despreparado, mas a parte boa é que tem muito profissional bom aí ensinando isso pra gente colocar em prática. Cara, perfeito. E quando tu falou ali sobre... A parte de se olhar no espelho eu nunca fiz, mas a parte de se gravar, eu fiz. Tanto que as minhas plaquinhas do YouTube aqui são de vídeos gravados. Legal. Cara, eu tô há 14 anos no YouTube gravando vídeo. Então, assim... Bastante placa, por sinal. Aquela douradinha eu sei que é difícil de conseguir. Aquela é da segunda geração, né? É uma das mais das lindas antigas. que tem. Então, eu fiquei muito tempo gravando vídeo mas era de jogo, então eu não aparecia muito. Mas foi no momento onde que eu comecei a gravar vlog lá em São Paulo, que eu olhava as minhas gravações e eu sentia vergonha do jeito que eu falava. Eu ficava assim, ó, editando vídeo assim... Nossa, que estranho, que estranho. E foi através disso que melhorou a forma... Não a forma como eu me comunico no geral, porque eu ainda gaguejo, eu ainda troco muito o X, o S, o J. Pra falar azulejo, cara, às vezes me tranca. Azulejo é chato, né? Então eu me tranco em algumas palavrinhas. Mas, cara, foi justamente por causa dos vídeos do YouTube que eu parei de ser tímido. Eu ainda sou tímido, mas eu me forço muito a não ser tímido, introvertido, né, no caso. Foi justamente por causa disso. Então, essa tua dica é uma das melhores que tem, cara. Uma das melhores que tem. Mas assim, ó... Pô, eu tenho uma oratória, eu tenho uma boa conversa, assim, um bom diálogo. É obrigatório, cara? Porque, pra mim... assim, ó, eu tenho vários vícios de linguagem, tá? Eu falei, cara, acho que umas 3 ou 4 vezes aqui contigo, só nessas frases que eu te falei agora. É obrigatório? Porque tu me entendeu. Te entendi. E cumpriu o papel. E a tua comunicação, por sinal, tá excelente. Mas vai acontecer, e acontece, e é muito comum, por sinal, de que você precise, talvez, estar em um ambiente em que a tua comunicação precise ser adaptada. E aí, se você não souber adaptar, você vai passar vergonha. Vou citar um exemplo bem fácil para a gente ter isso presente. Uma vez eu fui convidado para falar sobre comunicação e oratória para um grupo de idosos da terceira idade. Beleza, eu preparei uma apresentação e tive que adaptar a minha fala para esse grupo. Embora eu não pertença ainda a esse grupo, pretendo, se tudo der certo, a gente chega. Sim.
mas eu não pertenço ainda, eu tive que dar uma pensada como é que eu poderia adaptar, porque quando a gente fala em adaptar a comunicação de forma bem prática, o que eu estou dizendo? Que cada vez que eu for, por exemplo, citar um exemplo, ó, viu a repetição. Cada vez que eu for citar um exemplo, fazer uma analogia, eu vou ter que entrar no mundo da vida daquela pessoa, no mundo de significado daquela pessoa. Então, se aquela pessoa viveu a juventude dela nos anos 70, nos anos 80, 70, 80, ou 60 talvez, eu preciso compreender o mínimo possível daquele mundo dela, da juventude dela, para que eu possa fazer algumas analogias que mexam com ela, que mexam com as emoções dela, para a gente conseguir cumprir aquela etapa ali da persuasão do pathos, do apelo emocional, da conexão emocional. Eu preciso conhecer minimamente sobre o mundo da pessoa para que eu consiga adaptar minha comunicação ao mundo da pessoa. Aí, num outro dia, passou um tempo, me convidaram para falar para um grupo de adolescentes sobre comunicação e oratória. Olha como eu jamais poderia pegar a mesma palestra que eu dei para os idosos e falar para adolescentes. Por quê? Porque eu ia falar sobre coisas que os adolescentes nem imaginam que seja. Se você falar hoje para uma adolescente que num certo momento da nossa vida a gente ouvia música colocando uma fita cassete dentro de uma caixa de metal e apertando um botão, ele jamais vai entender o que isso quer dizer. E talvez ele viu um vídeo no YouTube disso. Alguns adolescentes mais interessados, de repente, até tenham hoje uma relíquia guardada de uma fita cassete, mas a maioria nem sabe o que é isso. Hoje em dia, o streaming está aí para isso. Então, você conhecer do mundo da pessoa faz todo sentido e vai fazer toda a diferença para que você consiga se comunicar melhor. E isso é oratória. Isso faz parte do processo de oratória. Você adaptar a sua comunicação para o público que você tem te ouvindo naquele momento. Perfeito, faz sentido. E assim, ó, agora eu tô me policiando, eu acabei de falar e parei assim, Não, que coisa. Vamos ficar livre vamos lá, aqui, vamos ficar livre. Olha só, lá tu falou ali sobre o público adolescente, né? Como é que esse adolescente ele pode ser mais confiante na hora de apresentar um trabalho? Porque eu tenho certeza que deve ter um monte de adolescente assistindo esse vídeo falando, cara, mas eu queria tanto ser mais confiante, eu não queria ter vergonha de ir lá na sala. Eu posso já dar um spoiler, uma ajudinha? Uhum. Eu sempre falo disso aqui no podcast, sempre. Lá na sala de psicologia, o pessoal tá cansado de me ouvir também, que é o enfrentamento. Cara, na minha cabeça é ir lá e fazer. Vai com medo mesmo. A não ser que a pessoa tenha algum tipo de problema psicológico mesmo. Sim. Aí ela precisa enfrentar isso ajuda lá no psicólogo, né? De fato. Mas o que tu diria pra ela? Cara, te dizer o seguinte, vai passar. A adolescência é a pior fase, né? Eu passei pela minha traumática. Eu passei pela minha adolescência, Ângelo, estudando no seminário para ser padre. Então, imagina uma adolescente que tinha que ir para frente de um público nas igrejas, nas comunidades. A gente, por exemplo, eu tocava violão um pouquinho, né? Eu tinha que tocar violão na missa, por exemplo. Ou então falar mesmo, fazer uma reflexão, falar sobre algum tema. A gente era muito convidado para isso. E pensa que eu fazia isso com 15 anos de idade, com 16 anos de idade. Para uma adolescente, que o mundo do adolescente, a maior preocupação que o adolescente tem o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias da semana, é com o que os outros vão pensar a respeito dele, o que os outros estão falando dele. Isso é um enfrentamento, como tu disse. É você se desafiar muito, não é? Então, vai passar essa fase mais pesada, assim, do medo do julgamento alheio, vai passar na adolescência, se você souber trabalhar também, porque senão não passa, também continua. Mas o meu conselho, quanto mais cedo você começar a se desafiar para se comunicar, quanto mais cedo você sair desse casulo, que muitas vezes é muito tentador de nós nos fecharmos nesse casulinho, nessa bolinha nossa que a gente vai criando, né? No sentido de não querer sair, ou de não querer se expor, ou de não querer falar. Sempre que você é convidado para apresentar um trabalho, você passa para o colega. Não, você faz essa parte. Você fala isso, porque eu não quero falar. Antigamente a gente segurava o cartaz, né? Hoje nem existe mais. Nem sabe o que é segurar um cartaz, né? Na minha época, quem era mais envergonhado segurava o cartaz. Porque, você segura o cartaz.
Só para você entender, a gente fazia uma cartolina, tá? A gente escrevia à mão, com canetão e apresentava o trabalho assim. Hoje é slide, holograma. Tudo. É, por aí. Mas então, para você não ser aquela pessoa que segura o cartaz sempre, comece a se desafiar. Se desafia, quanto mais cedo você se desafiar, tão logo você vai qualificar a sua comunicação e vai se tornar uma pessoa mais confiante. A confiança é uma construção, né, Ângelo? A gente não nasce confiante, a gente também não nasce preparado para se comunicar, a gente não nasce preparado para nada. O ser humano é uma das espécies, eu acho, mais dependentes ao nascer. E mais despreparadas para o mundo. A gente vai se preparando com o passar dos anos, do tempo, com as coisas que vão acontecendo com a gente. Então, eu acho que a pessoa precisa enfrentar, como tu disse. Com certeza. E na parte, assim, da adolescência ainda, né, que o pessoal... É porque a adolescência é muito complicado, né? É difícil. É muito difícil. A maioria das vezes, a minha não foi tão difícil assim. Foi carregado de timidez, né? E como é que a oratória e a comunicação também te ajuda a fazer amigos e influenciar pessoas? Tem até um livro, né? Tem, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ajuda? Ajuda muito. Porque você pode usar a oratória para tudo, não só para trabalhar, não só para fins profissionais. Você pode usar a oratória para se comunicar melhor em casa, com seus familiares ou com seus amigos, ou para apresentar um trabalho na escola, né? A oratória está a serviço da nossa comunicação, e a nossa comunicação é um processo que precisa e que é comum em todos os ambientes em que a gente está. Em todo ambiente que a gente chega, a gente é convidado a se comunicar de alguma forma, mesmo que a gente não fale. Mesmo que a gente não fale, a gente está se comunicando. O nosso corpo, como eu disse, se comunica o tempo inteiro com o ambiente onde ele está situado. Então, quanto mais a gente se desafia a aprender, mais a gente pode usar para todos os âmbitos da nossa vida. Aí eu faço uma diferenciação bem importante aqui. Eu tenho uns amigos que quando a gente sai, eles veem eu falando muita gíria, porque eu falo muita gíria. Eles dizem, nossa, mas nem parece que tu fala sobre oratória, dá treinamento de oratória, olha o tanto de gíria que tu tá falando. E aí eu digo assim, mas eu tenho certeza pra você que se eu for dar uma entrevista, ou se eu for dar o meu treinamento de oratória, você não vai ver eu falando nenhuma dessa gíria. A menos que o local e o público me peça que eu use essas gírias. Por exemplo, se eu estivesse falando aqui só pra adolescentes, cara, eu já teria usado várias gírias, tá ligado? Porque eu sei que isso conecta. E aí a gente consegue estabelecer a etapa do pathos, do apelo emocional. Isso. A conexão emocional, a gente se dá muito com isso. Eu era lá do Rio Grande do Sul, gaúcho. Quando eu vou falar com gaúcho, eu faço questão de usar os termos, as gírias que eu aprendi lá no Rio Grande do Sul. Porque não tem coisa mais gostosa do que você falar com uma pessoa e se sentir parte, e ela se sentir parte daquilo que tu é, e vice-versa, você estabelecer essa conexão. Então, quando você conversa comigo, você adoraria que eu tivesse o mesmo sotaque que você, ou os mesmos trejeitos, seria muito legal para você, porque você se veria um pouquinho em mim, e isso seria bacana. Eu já gosto diferente, eu sou um pouco fora da curva, e eu gosto de conversar com quem tem um sotaque distinto, diferente do meu. Mas quando eu converso com um gaúcho, eu sempre, hoje foi demais, né? Mas meu Deus do céu, o é uma coisa que eu uso o tempo inteiro. Só que aqui, por exemplo, em Criciúma, o pessoal usa muito menos do que no Rio Grande do Sul. Seria legal, seria normal, seria natural eu usar essa expressão, esse termo, que é bem próprio da cultura gaúcha, o tempo inteiro quando eu fosse me comunicar com as pessoas aqui em Criciúma, aqui em Santa Catarina? Não seria natural, nem normal, muito menos seria bem recebido, assim, no sentido de, bom, esse cara aí tá falando algo que não faz parte da nossa realidade. Então, quanto mais você consegue criar essa relação empática com quem tá te ouvindo, melhor tu vai conseguir se comunicar. Cara, perfeito. Muito bom, muito bom. E eu tenho uma dúvida minha. Que assim, ó. Diversas vezes, eu acabo debatendo lá, discutindo. Não de uma forma ruim. Às vezes acontece. Nos grupos de amigos. E mesmo que eu tenha razão, vamos lá, razão não 100%, né? Nem toda verdade é uma verdade absoluta. Só algumas. Então, chega um momento em que a gente tá discutindo
que eu tô falando, argumentando, dando provas, eu vou lá pesquisar e mando pra pessoa, e eu tô perdendo. Eu tô perdendo pra pessoa que ela não tem um argumento, ela começa a fazer aquele... Como é que é quando a pessoa não ataca o teu assunto, te ataca? Esqueci o nome que se dá pra isso. Esqueci o nome. Mas tem um Quando nome, ela né? não ataca a ideia, ataca a pessoa? Isso. Tem a ver com homem. Esqueci o nome, tá? Mas a pessoa começa a te atacar, ao invés de atacar as tuas ideias, dar o argumento certeiro. Como é que eu posso virar esse jogo? Porque assim, ó, eu tô perdendo pra uma pessoa que não tem argumento, que tá me atacando, atacando quem eu sou, às vezes atacando o modo que eu falo, ao invés de argumentar o que eu tô falando. Como é que eu viro o jogo? Nesse caso, a pessoa está fazendo uso mais do elemento do patos. Está indo para o apelo emocional. Ela não tem o logos à disposição dela, ela não tem argumento racional, razoável, e ela está exagerando no patos porque ela sabe que o patos é um elemento forte, principalmente nos dias de hoje em que as pessoas, como é que eu vou dizer aqui de uma maneira que não soe violenta, as pessoas têm um pouco mais de resistência ao conhecimento. Ou um pouco mais de resistência a buscar o conhecimento. Não é comum que as pessoas busquem conhecer as coisas antes de dar a sua opinião. É mais comum que a gente ache tal coisa e a gente vai falar sobre aquilo que a gente acha que é. Inclusive, a gente vê muito isso quando alguém vai dar uma entrevista num jornal, por exemplo, que o repórter pede a opinião da pessoa sobre tal coisa. A gente vê, às vezes, umas opiniões horríveis, totalmente infundadas, mas a pessoa sempre começa com mas eu acho que tal coisa. Bom, é o que a pessoa acha. Então, num mundo em que cada vez as pessoas se preocupam menos com o que é certeiro, com o que é conhecimento, com o que é dado, com o que é comprovado, e estão mais preocupadas com o que é o eu acho, é muito difícil, de fato, você ganhar uma discussão com esse tipo de gente, porque você está em uma discussão que a pessoa não está no mesmo nível de reflexão que você. Mas, se é que eu poderia dar esse conselho, vai ser até um pouco, como é que eu posso te dizer, capcioso esse conselho, eu usaria o mesmo recurso que a pessoa está usando na argumentação dela, no processo de persuasão dela. Ela está dando mais ênfase no patos. Então, dê mais ênfase no patos. De que forma que a gente pode dar mais ênfase no patos, no apelo emocional? Se a pessoa está atacando você pela forma como você está dizendo, você também pode fazer com que quem está ouvindo e a própria pessoa perceba o quanto ela está alterada. Então, se você vai por esse viés do patos, você chega no momento em que você vai estar debatendo de igual para igual com ela, porque você teve que descer um nível ali para debater de igual para igual. É o mais aconselhado? É o ideal dentro do processo comunicativo? Óbvio que não. O ideal é que todos pudessem argumentar com dados, com ideias, com argumentos plausíveis, para que a gente chegasse, né? O processo de conhecimento sempre se dá entre uma tese, uma antítese, que gera uma síntese. Então, uma ideia, outra ideia, e dessas duas ideias ou mais, surgem uma síntese, uma conclusão daquilo ali. Só que se você tem a ideia e a outra pessoa não tem a ideia, não tem outra ideia para contribuir naquele processo comunicativo, a síntese ela é impossível de ser gerada. Agora, para não perder também, para não sair perdendo nesse processo, eu iria pelo viés do apelo emocional, sempre cuidando com respeito, com a ética, né? Em vez de você dizer, mas você é tal coisa, você poderia dizer assim, eu entendo que você está um pouco abalado, eu entendo que você está um pouco alterado, mas me permita trazer uma ideia aqui. Pronto, você deu um tapinha de luva de pelica na pessoa. Você apelou para o emocional dela, porque você trouxe, você alertou, você deixou claro que você percebeu a alteração emocional dela, mas você traz a ideia. Eu acho que a gente nunca deve deixar de trazer a ideia. A ideia, o logos, é fundamental para esse processo persuasivo. Não adianta você ter credibilidade, não adianta você ter um bom estágio no patos, no apelo emocional, se você não tem argumentos, né? O argumento é o que dá a base para qualquer
processo comunicativo. Legal, cara. E como é que eu faço assim, querendo manipular as pessoas agora? Como é que eu faço a pessoa aceitar a minha ideia, fazer com que ela aceite, fazer com que ela, cara, pegue aquilo ali como a verdade absoluta pra ela. Eu já vi em alguns vídeos, enquanto eu tô falando, tem que fazer assim, ó, 5 vezes, pra ela concordar e falar, é Pra ela verdade, tu concordar tem e razão. falar que sim. É verdade essa parada? Ângelo, eu não sei se faz sentido isso. Eu tenho um jeito de conduzir uma discussão argumentativa com as pessoas que se inspira no método socrático. Ah, maiêutica? A maiêutica. Adoro. A Muito bom. maiêutica socrática, para mim, é uma das coisas mais inovadoras que a filosofia já trouxe. Que é o seguinte, o Sócrates, ele fazia as pessoas acreditarem no que ele estava dizendo, nem é acreditarem, se darem conta do que ele estava dizendo por meio do método da maiêutica. Ele criou esse método. O que é a maiêutica? A maiêutica nada mais é do que... Maiêutica vem de uma palavra grega também, que significa dar à luz. Então, é você ajudar a pessoa a dar à luz àquela ideia que você quer que ela entenda. Como é que se faz isso? Através de perguntas. Você faz a pessoa dizer aquilo que você quer que ela diga. Então, quando você vai, por exemplo, falar sobre determinado... O Sócrates fazia muito isso. Ele começava perguntando para a pessoa e levando a pessoa a responder coisas que a pessoa não queria dizer, mas ela era obrigada a dizer. E aí, isso é muito usado hoje nos júris, nos tribunais de júri por advogados, porque o advogado usa a maiêutica o tempo inteiro, o método da maiêutica. Ele vai, quando ele vai interrogar ou perguntar para alguma testemunha alguma coisa, ele usa de perguntas. Então, ele pergunta assim, digamos que você está sendo testemunha de um investigado por um crime de assassinato. E aí o advogado vai te perguntar, mas fulano, o seu colega aí, ele possui uma arma? Aí você vai dizer que não, ou você vai dizer que sim. Se você disser que possui, daí você vai perguntar, mas então você acha que ele poderia, no momento de raiva, atirar contra outra pessoa? Você provavelmente vai dizer que não para defender o seu colega. E aí você vai fazendo essas perguntas e em algum momento você vai perceber que a pessoa vai deixar um furo. E é nesse furo que tu consegues convencer ela a responder aquilo que você quer, a ponto de a pessoa acabar confessando que o colega assassinou a pessoa, confessando o crime do próprio colega. Então, é muito comum que os advogados usem isso hoje, mas não só advogados, hoje um professor que quer convencer o aluno de alguma ideia, por exemplo, ou passar, né, alguma ideia, ele vai passar por meio de perguntas, ele vai fazendo perguntas, vai levando o aluno, pode ser usado no processo pedagógico, a gente aqui não está falando no sentido negativo do uso da maiêutica, eu estou falando no sentido positivo ali, pelo professor, não é? Então, o professor ele pode usar isso como um recurso pedagógico, para fazer o aluno se dar conta de algumas coisas que antes ele não se dava, mas que estava tudo na mente dele, teoricamente, é o que o Sócrates defendia. Na filosofia, eu tive muitos professores que usavam, sem às vezes se dar conta, mas eles usavam o método da maiêutica, porque eles iam fazendo perguntas, principalmente os professores de ética, porque ética é uma matéria da filosofia muito doida, muito desafiadora. E a gente encontra alguns dilemas, é a matéria mais gostosa de fazer na faculdade de filosofia. E aí na ética, os professores usavam muito isso. Eu percebia que, por exemplo, eles iam perguntando coisas para a gente ir pensando sobre aquilo e de uma pergunta e de uma resposta ia levando a outra, que ia levando a outra e no final das contas a gente dizia, como que eu nunca me dei conta disso? É óbvio, é claro, como é que eu nunca me dei conta disso? E a gente mesmo se dava conta sem precisar a pessoa, o emissor da mensagem dizer, não, é isso. Não, ele não dizia que é isso. Ele me permitia chegar a essa conclusão só me fazendo algumas perguntas. É o método da maiêutica. Legal, legal. Eu imaginava que ela poderia servir para isso também. Mas e se a gente olhar pro contrário? Como é que eu percebo se alguém está querendo me manipular?
Tem pessoas que você não vai perceber de fato porque são psicopatas. E aí é meio difícil, né? Mas vamos trabalhar no esquema daquela pessoa que acaba deixando algum furo. A linguagem corporal diz muito. Então, se você está conversando com a pessoa, e como eu falei lá no início, e a pessoa ela está projetando o corpo muito em direção a você, eu tive um exemplo de um cara que ele era assim, um conhecido, com quem eu trabalhei. Não foi aqui em Criciúma, foi quando eu morei no Rio Grande do Sul, em uma cidade do Rio Grande do Sul. E a gente trabalhava junto, fazia alguns projetos juntos. E ele era um cara já por porte físico, ele era grandão. E eu, bem menor do que ele. E quando ele queria me convencer de alguma coisa, quando ele queria fazer uma ideia dele prevalecer, ele meio que se jogava pra cima de mim. Que projetava o corpo dele pra cima de mim. E aí era uma questão de quase que instintiva, de autodefesa, de consentir com aquilo que ele estava dizendo. Por quê? Porque fisicamente ele estava em vantagem em relação a mim. Então, quando a gente se projeta com o corpo em relação a uma pessoa, pode ver que ali existe uma tentativa de convencimento daquela pessoa em relação a você. Se você se projeta demais, ou então você começa a pedir o aval da pessoa enquanto você está falando, como mais ou menos tu falou ali. A pessoa fica assim, concordando, balançando a cabeça para você o tempo inteiro. Você está pedindo o aval da pessoa, você está querendo que a pessoa concorde com o que você está dizendo. Isso mostra que a pessoa está tentando te manipular. A voz da pessoa também, né? Quando a pessoa se projeta demais a voz, normalmente existe um processo de persuasão ali. Nesse momento aqui, por exemplo, a gente está conversando e teve alguns momentos em que eu aumentei o volume da minha voz para falar alguma coisa. Isso é um processo de oratória. Eu quis que você acreditasse mais ou confiasse mais, desse mais credibilidade para aquilo que ficou frisado. É como se a entonação da voz fosse o negrito. Quando a gente tem o texto escrito, a gente tem o negrito para sublinhar alguma palavra. A entonação da voz é como um negrito na fala. A gente não tem como dizer, agora o que eu vou falar está em negrito. Não, a gente faz o seguinte. A entonação da voz é fundamental para entender o processo de oratória. Olha o que eu falei, olha o que eu fiz. Fundamental. Eu foquei no fundamental, porque eu quero que isso fique muito forte na tua cabeça. Então, tem um processo persuasivo que pode ser um processo de manipulação. Eu gostei disso. Pode me ensinar? É o seguinte, como é que eu faço para ter esse tipo de entonação? Porque parece básico, é só falar ali fundamental, ou dar ênfase, se tu quiser tu pega aquela água, ou você tem uma doença, sei lá, é muito ruim o jeito que eu tô falando, porque eu não manjo, tá? Porque assim, diversas vezes tu me viu aqui falando muito rápido, e eu sou assim, eu tento me controlar, cara, porque às vezes eu vou falando e me perco. E aí eu tento tu acabou de usar a entonação. É? Aonde? Eu vou falando e me perco. Tu deu ênfase no se perder. O negrito foi natural. O negrito foi natural. Como é que a gente faz esse negrito de uma forma natural, ou às vezes perceptiva, tipo, eu tenho que fazer a pessoa entender isso aqui. Porque na minha cabeça parece natural, mas eu acho que existe alguma coisa por trás aí, uma estratégia, uma técnica, eu não sei, cara, mas não parece fluir natural. Quer dizer, não de uma forma pejorativa, mas é de uma forma que tu sabe o que tu tá fazendo. Na minha cabeça eu fiz isso daqui agora sem querer. Sim. Vai se tornando natural à medida que tu vai praticando mais. Então, como a gente aprende a falar dessa forma, uma vez que você aprende, o teu cérebro internaliza isso, introjeta isso, vai se tornando natural. Mas no começo, de fato, não é natural. Você vai ter que pensar, racionalizar isso enquanto você estiver se comunicando. Tem um exemplo que eu gosto de trazer no meu treinamento para falar sobre a entonação da voz, que ele é bem didático. Eu vou falar a mesma frase com as mesmas palavras e eu vou te dar um significado completamente diferente nos dois momentos. Primeiro momento. Nossa, que ótima ideia! Segundo momento. Nossa, que ótima ideia. Tá. Entendeu? No primeiro, eu falei com entusiasmo. Eu, de fato, gostei da tua ideia. No segundo, eu fui sarcástico. Eu disse, nossa, que ótima ideia.
Ou seja, eu apelei pro sarcasmo querendo dizer outra coisa. Ao invés de concordar que a tua ideia é boa, eu tô querendo dizer que, na verdade, é uma ideia péssima. Então, a entonação da voz, ela pode mudar completamente o sentido da palavra. Daí a importância de a gente trabalhar ela. E como é que se trabalha a entonação da voz? De forma bem prática. Se você escrever um texto para falar e embaixo da palavra você vai dar uma pensada, que palavra ali que é mais estratégica de ser entonada? Beleza, essa aqui é importante, essa aqui é importante. Você pega um marca-texto ou uma caneta vermelha e marca essas palavras. Marca onde você quer grifar. Na fala também. Onde você quer colocar o negrito na fala. Aí você pega esse seu texto e sempre que você passar por uma palavra que tem um marca-texto, você vai entonar ela diferente. Então, eu estou lendo ali o texto e chegou na palavra oratória e eu quero entonar ela de forma diferente. Então, eu vou começar. Bom, pessoal, a importância da oratória para a nossa vida é fundamental. Aí eu vou trazendo essa entonação e vou deixando ela natural. Claro que é aquela coisa, a gente tem que fugir do caricato também, não dá para ficar uma coisa muito caricata porque a pessoa vai ver que não tá natural. Então, quanto menos você parecer caricato e mais natural parecer, quanto mais fluido for, quanto mais de ti aquilo parecer, tão melhor para tua comunicação. Eu tô usando a entonação da voz aqui o tempo inteiro. Não sei, depois você me diz no off, que agora eu tenho vergonha, mas depois você me diz se parece muito caricato a forma como eu falo. Tô me esforçando para que não seja, mas o fato é que eu tô usando a entonação o tempo todo. Olha, pra mim não parece caricato não, tá? De verdade, parece... Tu sabe o que tá falando e tá bem normal pra mim, de verdade. É que eu, assim, eu não manjo muito de oratório. Talvez alguém que manje muito de oratório vai falar, não. Vai dizer, tá horrível. Esse cara tá... Esse cara tá horrível. Parece um desenho falando. É o Tom Jerry isso aqui. Pois é. Eu sei que a gente já falou, já abrangiu vários temas aqui sobre a oratória, mas vamos lá. Quais são as melhores... Tô batendo muito no microfone aqui. Quais são as melhores formas da gente melhorar a nossa oratória e a nossa comunicação? Que tu diria, esses daqui são os pontos mais... Os pontos principais. Tá. Primeira coisa que pega 90... Eu não vou falar em porcentagem aqui, mas pega muita gente, é o nervosismo. Então, o nervosismo te impede de fazer qualquer coisa. Se você não controlar o nervosismo, você vai sofrer. Na hora de falar em público, na hora de gravar um vídeo, o nervosismo atrapalha muito. Então, o primeiro exercício é o exercício para controlar o nervosismo. Como é que controla o nervosismo? Como é que faz para que o nervosismo não te prenda, não te impeça de se comunicar? Bem, em alguns momentos, infelizmente, eu sinto informar, o nervosismo vai aparecer, ele é um mecanismo de defesa da nossa mente, do nosso cérebro, da nossa psique. Tu tens propriedade para falar disso, eu não tenho formação em psicologia. Mas o nervosismo, aquela ansiedadezinha natural, que é o coração bater um pouquinho mais forte, dar um pouquinho de suor na mão, isso é absolutamente normal. Se você vê a minha mão agora, nesse momento, ela está um pouquinho suada. Por quê? Porque o meu corpo está dizendo que eu preciso me manter alerta, porque eu preciso me manter vigilante. Nesse momento, eu estou fazendo uso da minha oratória, eu estou fazendo uso de todos os recursos que eu tenho disponíveis para me comunicar bem, porque eu quero fazer uma boa performance. Então, o nervosismo, até certo ponto, ele te ajuda. Ele é bacana, ele é legal, ele é importante, é uma defesa ótima. Só que a partir do momento que o nervosismo ele passa a ser uma trava, um obstáculo para te superar, ele passa a ser um bloqueio, aí você precisa aprender a dominá-lo. Como é que domina nervosismo? Tem técnica para isso. Respiração é uma das técnicas mais eficazes, na minha opinião, para trabalhar o nervosismo. Então, se você precisa fazer uma apresentação para um público, ou você precisa fazer uma entrevista, dar uma entrevista para um podcast, para TV, ou precisa gravar um vídeo, se você sabe que vai ficar nervoso, que vai ficar ansioso, a primeira coisa que você precisa fazer é respirar. A respiração, comprovadamente, ela ajuda a levar oxigênio para o cérebro, ela oxigena o cérebro, oxigena todas as partes do nosso corpo e diminui a frequência cardíaca. Diminuindo a frequência cardíaca, naturalmente, você vai se sentir menos ansioso.
se sentindo menos ansioso, vai ficar menos nervoso. Então, a respiração é um ótimo elemento. O segundo, que na minha opinião é muito importante para controlar o nervosismo, o segundo exercício, é você fazer o exercício de... esse é completamente mental. É você se imaginar no final daquilo que você precisava fazer. Você se imaginar no final da palestra, no final da entrevista, no final do vídeo, e que nesse final você imagine que deu tudo certo e que você se saiu muito bem. Mas que você arrasou, que você foi muito bom no que você fez. Que você deu uma palestra e no final foi muito aplaudido. Ou que você deu uma entrevista e no final você foi muito elogiado. Por quê? Porque você se imaginando nesse lugar, o teu cérebro vai começar a dizer que não, peraí, tá tudo bem então. Não é esse bicho de 7 cabeças, não tá tudo perdido. Então, esse é um exercício que é totalmente mental, mas que pode ser bem interessante e ajudar. E um outro exercício, que daí é mais prático mesmo, é o nervosismo vem quando a gente não se prepara bem, em muitos casos. Então, a preparação é fundamental. Se você vai dar uma entrevista, se você vai dar uma palestra, se você vai dar uma aula, vai gravar um vídeo, mas você não se prepara antes, você não sabe, você não tem bem claro o que você vai falar, você vai ficar nervoso sim, porque daí o seu cérebro está dizendo, olha, pode dar ruim aí, hein? Você não se preparou. Então é o teu cérebro dizendo para você ficar mais alerta ainda, mais vigilante ainda. Então se prepara. Não dê sorte pro azar, como eu costumo dizer. Se prepara. Ah, Renan, eu tenho muita insegurança e esqueço muito fácil o que eu preciso dizer. Então o que você aconselha? Traz uma colinha, né? Vou dar uma entrevista e preciso falar sobre esse tema, aquele tema e aquele tema. Traz ali escrito o que você precisa dizer com tópicos, né? Não vai também chegar na frente do entrevistador e ler, né? Um texto, um discurso, mas traz ali em tópicos as palavras para você não esquecer. Anota, faz grifado, se for o caso, sei lá como é que você gosta de se organizar. Cada um tem a sua maneira, né, de se organizar, mas traz esse texto junto com você, deixa ele ali como colinha, meio escondidinho ou na sua frente de forma discreta, que você também não fique pegando a folha o tempo inteiro, né, e olhando a folha, porque daí as pessoas vão perceber que você está mais lendo ali do que falando, conversando, mas leva junto com você, porque isso pode ajudar a diminuir. Às vezes, vou te dizer uma coisa, eu trabalhei com rádio há algum tempo, e tinha muitos entrevistados que vinham até a rádio da entrevista e eles traziam a folhinha. E a gente, antes de começar a entrevista, a pessoa dizia, eu trouxe a minha colinha porque eu não vivo sem Deus o livre. Se eu fizer sem a colinha, eu esqueço tudo, eu não vou falar 30 segundos contigo. Eu ficava só observando a pessoa. Chegava no final da entrevista e a pessoa não tinha nem tocado na colinha dela. Tinha conversado comigo normalmente, sem nem olhar para a folha. E falou tudo o que precisava falar. Então, às vezes, é muito mais uma questão de você ter aquilo ali como uma muleta e como um recurso que, em último caso, você vai acessar, mas que muitas vezes, com o desenrolar da conversa, você vai ver que nem precisou usar. O Sêneca, que é um filósofo muito conhecido do período medieval, ele tem uma frase que eu gosto muito. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Antes da coisa acontecer, a gente já sofre pela coisa que talvez nem vai acontecer. Então, a gente se prepara antes, a gente evita sofrer mais na imaginação do que na realidade, né? Perfeito. Eu adoro quando eu trago algum convidado pra cá, que ele ensina, cara. Todos até agora que vieram pra cá, você vê que são poucos podcasts que eu fiz até agora, tu é o 13º. Legal. Todos eles trouxeram bastante coisa, e eu agradeço, cara, por abrir o coração, abrir o que tu sabe pra falar pras outras pessoas, porque isso é muito importante. Sabe uma coisa que é bem importante pra mim também? É eu aprender. Porque assim, o meu podcast é pra mim primeiro. Eu falei isso no piloto aqui do canal. Esse podcast é pra mim. E depois pro pessoal que estiver assistindo. Uhum. E aí, se tu se sentir à vontade, e se tu tiver analisado também, tu poderia me falar o que eu poderia melhorar na minha comunicação? Ou, assim, Difícil, hein? não querendo dar já a resposta, mas talvez nem precise, né? Porque esse sou eu. Mas eu gostaria de ouvir. Pô, poderia olhar o cara. Tu fala muito cara? Eu falo bastante cara. Às vezes o meu vírgula é o vamos lá. O Maicon já falou lá. isso pra mim. Eu falo assim, ó, a gente vai trocar de assunto, eu falo, vamos lá. Vamos lá. Então, se não tiver, não tem problema, se tu não tiver preparado, porque tu tá aqui conversando comigo, não tava me analisando, ou tá, não sei. Mas o que tu acha, pelo menos que eu poderia dar uma melhoradinha?
Ou 1 ou 2. Eu percebi que a tua comunicação é excelente, como eu te falei. Tu tens uma naturalidade que não se observa em qualquer pessoa. Tu conversa, e isso é muito, muito, muito positivo, porque as pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande na naturalidade. Tu vai conversar com as pessoas, às vezes, fazer uma entrevista como essa, e a pessoa fica muito robotizada. E aí tu percebe que é um personagem. Logo de cara, eu percebo com muita facilidade quando é um personagem. E eu vi de ti que não é, que é muito natural de ti. Tanto é que tu usa as tuas gírias, e eu não vejo problema nesse lugar onde a gente tá aqui, porque provavelmente o teu público também usa essas gírias. Eu vim com um ponto negativo pra mim, que foi não conhecer exatamente o público para quem eu iria falar. Então, eu não tinha acesso a essa informação e tive que manter uma comunicação um pouco mais cautelosa, no sentido de não queria usar muita gíria, porque talvez o teu público não fosse esse. Mas eu percebo que o teu jeito de se comunicar, a meu ver, ele casa muito com a proposta do teu conteúdo. Então, eu não corrigiria de imediato nenhuma postura tua, exceto... Posso falar? Pode, fica à Não, vontade. exceto essa questão que tu mesmo já se deu conta e provavelmente tu já tem buscado corrigir, que é a posição do teu corpo na cadeira. Tá. Em alguns momentos isso vai ser ótimo pra ti, que tu se afaste um pouco mais, até pra não gerar aquela questão da pressão, porque tem muita gente que vem aqui, eu tenho certeza que fica muito nervosa, e aí se tu ficar muito projetado pra frente, assim, ó, como eu tô aqui agora, pode dar a ideia de tipo assim, e aí? Vai render ou não vai render? Vai falar ou não vai falar? Legal. Então, esse teu estilo, provavelmente, a forma como tu se coloca mais pra trás, já é uma questão que pra ti, e eu tenho certeza disso, pode ser até positiva nesse caso aqui. Pode ser que você venha em algum outro momento, em algum outro ambiente, a usar essa posição, esse posicionamento corporal, e ele não seja tão legal para aquele momento. Então, o que eu dou de conselho é sempre observar o lugar em que tu está situado e as pessoas que estão te observando. A partir disso é que a gente deve definir o nosso jeito de se comunicar. E isso verbalmente e não verbalmente, corporalmente também. Mas para aqui, isso que eu quero deixar bem claro, para aqui tá excelente. Talvez se você estiver num ambiente muito mais formal, você precisar, por exemplo, apresentar uma proposta profissional para um grande investidor, muito conservador, que seja uma pessoa mais cara fechada, ele vai querer que você se posicione um pouco mais parecido com ele. Lembra da questão da empatia? Então, se você tá vendo que a pessoa ela é mais formal, o ideal é que você tente se colocar no lugar dele e também ficar um pouco mais formal. Isso vai te ajudar na questão do pathos, da conexão emocional. Ah, cara, muito obrigado, velho. Que massa. Obrigado pelo elogio, cara, e também por essa parte aqui do corporal, que me ajuda bastante, porque eu sou um cara que acha que às vezes eu tô sendo muito caricato na questão do corporal. Além de me ajudar, Renan, eu gostaria, se tu puder, tu já ajudou demais aqui nesse podcast, de verdade. Ah, tá, esqueci de falar. Sobre o público aqui. Eu também tô encontrando meu público, então tá tudo bem. Eu não sei muito que tipo de público eu tô indo e que tipo de público tá aqui, até porque é novo. Então tá tudo bem. Acho que tu foi muito bem. E se o pessoal, hoje, a internet, ela dá essa vantagem pra gente, que se é assim, se o pessoal não entendeu alguma coisa, coloca ali no comentário, a gente responde, Exatamente. né? Pergunta, critica. Eu sou muito aberto, não tenho nem um pouco de ego ferido. Se a pessoa diz assim, Renan, eu acho que isso aqui que tu falou tá tão difícil de entender, me explica aí direito. Eu vou com o maior prazer explicar, não tenho... Então, o que eu tava falando, né? O meu podcast, primeiro ele é pra mim, mas depois é pro público que tá assistindo. E toda vez que alguém vem aqui, eu peço pra pessoa... É como se ela tivesse um megafone e ela poderia dar uma dica pra melhorar a vida da pessoa em questão do que ela faz. Ou seja, oratória ou qualquer área da tua vida também. O que tu diria pra essas pessoas, pra elas melhorarem na questão de oratória, de comunicação, ou até mesmo de querer manipular de uma forma boa as outras pessoas? Primeira coisa, estude, conheça aquilo que você quer transmitir. A primeira coisa. Porque se você tiver conhecimento daquilo que você quer passar, comunicar isso vai ser muito mais fácil. Então, a comunicação, ela precisa
desse estágio do Logos. Ela vai precisar em algum momento usar dados, conhecimento mesmo. Então, estudar. Porque hoje a gente está vivendo, como eu falei, aquela era do eu acho, do achismo. É muito eu acho, para pouco tenho certeza. É claro que a gente não tem certeza de muita coisa nessa vida, né? Mas para algumas coisas a gente tem que estar um pouco mais embasado, embasado de conhecimento. Porque senão, se você não tiver base sólida, conhecimento mesmo, informação a seu dispor, na primeira pessoa que tentar te discordar contigo ou tentar te convencer de outra coisa, você vai acabar consentindo e concordando e desistindo daquilo que você estava tentando argumentar, porque você não tem base para argumentar, justamente. Então, quando eu quero conversar de um tema polêmico, por exemplo, com alguém, e eu adoro fazer isso, eu sempre estudo sobre o tema antes. Eu jamais toparia conversar hoje contigo sobre qualquer coisa que não fosse aquilo que a gente tinha combinado previamente. Por quê? Porque eu não me preparei para conversar sobre nada que não seja comunicação, oratória, manipulação, persuasão, isso que a gente combinou. Então, eu vim preparado para o que eu tinha que falar. Eu sabia o que eu tinha que falar. E isso, tenho certeza, que fez toda a diferença para mim e vai fazer toda a diferença para você. Então, a minha dica básica é: antes de qualquer coisa, a gente precisa ter conteúdo. Sem conteúdo, a gente... Saco vazio, como dizia minha avó, não para muito tempo em pé. É verdade. E falando em conteúdo, onde que o pessoal pode te encontrar para te conhecer melhor ou até mesmo, cara, querer te contratar para melhorar a oratória dessa pessoa? Eu tô nas redes sociais, no @oRenanEspíndola, o Renan Espíndola, parece user de comediante de stand-up, né? Mas... Agora eu tô falando, parece mesmo. Parece. @oRenanEspíndola, e no Instagram e no LinkedIn, para quem quiser me encontrar também. A minha agência, não sei se pode fazer merchan aqui, também é @fly, FLY, comunicação e marketing. Deixa eu só confirmar, porque olha só, né? A pessoa super preparada para divulgar o negócio dela. Fly Comunicação Marketing, sem o E. Fly Comunicação Marketing. Nessas duas redes aí eu tô sempre produzindo conteúdo, falando, conversando sobre esses temas todos. Legal. Renan, muito obrigado. Tu entregou demais. Eu adorei, cara. Adorei a conversa, de verdade. Também gostei muito. Eu acredito que eu tenha aprendido bastante coisa e o pessoal deve ter aprendido bastante coisa mesmo. Que bom, de verdade. Fico feliz. Muito obrigado, Renan. Valeu pelo convite. E estou à disposição para quando quiser. Com certeza, com certeza. E para o pessoal que assistiu até agora, tamo junto, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você quiser, comenta aqui nos comentários algum problema que você vem vivendo, alguma dificuldade na sua vida, que nos próximos episódios eu posso tentar encontrar algum profissional que possa ajudar você nessa sua área. Na descrição vai estar o Instagram do Renan, também as outras redes sociais que ele acabou de falar. O meu Instagram também está aqui na descrição do vídeo. O Instagram também do perfil do Senso Comum também está aqui na descrição. Tem o nosso canal de corte, caso você queira ver os cortes que vai sair do episódio do Renan. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tamo junto e tchau, tchau.